Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Estou eu aqui bonitão com a minha camisa nova. Enfim, vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre as equações matriciais. Então você tem aqui um exemplozinho, né, de um sisteminha aqui 2x2, que no caso então a gente pode transformá-lo naquilo que é chamado de uma equação matricial. Como assim? Você vai pegar os coeficientes, né, das letrinhas x e y, aqui no caso, e isso então vai se transformar numa matriz A. E no caso as letrinhas, os coeficientes envolvidos na questão, aqui no caso x, y, podia ter o z também, enfim. No caso que tem as letrinhas, a gente vai chamar então de uma matriz X. E o resultado final, né, os coeficientes numéricos, sem x, sem y, isso então vai te dar uma matriz B. Então a gente chama de equação matricial quando você transforma um sistema em algo nesse estilo aqui, tá certo? E aí você lembra, né, que para resolver equação nos bons tempos de titia Teteca, aquela santa senhora, né? Pois é, no caso então, por exemplo, para resolver 3x igual a 5, o que você fazia? Simples, extremamente simples. Você procurava isolar, no caso aí o x, né? Por exemplo, aqui dividindo por 3, você então achava lá o valor de x e aí você então resolvia a equação. Lembra disso? Pois é, o que a gente vai tentar fazer agora é algo parecido com relação às matrizes, é achar o valor de uma matriz x, ou seja, resolver a equação. Só que agora, no caso, uma equação matricial. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Ok, então nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer isso? Então, resolver achar o x, né, de a vezes x igual a b, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que tirar esse a aqui do lado do x. Como é que eu faço isso? No caso, então, eu tenho que multiplicar esse a pela sua inversa. Sim, porque quando você multiplica uma matriz A pela sua inversa, qual é o resultado final? A matriz identidade, tá certo? Que é como se fosse o nosso número 1, né? Que no caso aí é elemento neutro da multiplicação, 1 vezes x, né? Daria o próprio x. Então no caso a matriz identidade vezes x seria a própria matriz x, tá certo? Só que detalhe, eu vou ter que fazer isso dos dois lados, né? Para não alterar a igualdade. E o detalhe mais importante é que a ordem com que eu fiz de um lado tem que ser igual à ordem com que eu faço do outro. Por quê? Porque a multiplicação de matrizes ela não é comutativa, lembra disso? Que A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A, no caso de multiplicação matricial. Então, todo cuidado. Se aqui no caso a gente multiplicou pela esquerda, aqui também eu multiplico pela esquerda, no caso aí a matriz inversa de A, tudo bem? E aí nesse caso então nós teríamos essa solução, aqui o x isolado, e então aí vai ser o resultado da inversa de A vezes B. Certo? Para calcular a inversa, você já viu aí, né, no vídeo anterior, como é que a gente faz isso, ok? É só dar uma revisada lá. Muito bem. Vamos pegar aqui um segundo exemplo. Então, se ele tem, né, a equação matricial A vezes x vezes b igual a c. Lembra, eu quero resolver a equação, eu quero achar o x, tá certo? Para achar o x, então, como é que eu vou fazer? Nesse caso, então, eu tenho que tirar, por exemplo, esse a aqui do lado do x. Então, como é que eu faço isso? A gente acabou de ver aqui, né? No caso, multiplico pela sua inversa, que aí o resultado aqui vai ser a identidade. E aí, identidade vezes a matriz é a própria matriz. Só que se eu multipliquei aqui à esquerda, aqui do outro lado eu também tenho que multiplicar à esquerda, ok? Então esse é o primeiro passo. Aqui então vai se transformar, né, esse produto na identidade, então vai ficar x vezes a matriz B, isso então igual a inversa de A vezes C, ok? E aí o segundo passo, eu tenho que tirar esse B agora do lado do x. O que eu vou fazer? Multiplico então pela inversa de B.
E da mesma forma que eu fiz aqui à direita, aqui eu também tenho que fazer à direita. Por quê? Porque a ordem influencia. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, se eu trocar a ordem, não é a mesma coisa, não é o mesmo resultado, ok? Aqui, então, vai se tornar identidade. E aí, então, finalmente, nós teríamos quem seria a matriz X? Seria o resultado, então, da inversa de A vezes a matriz C e vezes a inversa de B nessa ordem, ok, gente amiga? Tá, então, nesse caso aí, a gente consegue assim resolver a equação matricial, que é achar o valor da matriz X, beleza? Vamos ver isso agora então em questão aí de prova anterior do IME, como é que pode aparecer? Vamos ver. Então aqui ele pede para você determinar uma matriz não singular, ou seja, invertível, né? No caso então uma matriz P que satisfaça a essa equação matricial aqui, certo? Aonde ele nos deu aqui quem seria a matriz A. Então ele quer, no caso aí, saber quem é essa matriz P, justo? Então vamos lá. Essa aqui, que é o resultado da multiplicação, vou chamar ela então por um outro nome, tá? Vou chamar ela de B, por exemplo. Então nós teríamos, né, essa equação matricial aqui escrita, ficaria então a inversa de P vezes A igual a esse resultado aqui, que eu não sei quem é, né? Vou chamar isso aqui então de uma matriz B. Justo? Muito justo? Lembra, qual é o objetivo, né? Resolver a equação matricial é achar uma matriz, que no caso aqui ele pede para você determinar a matriz P. Justo? Então, eu, no caso aqui, não vou poder multiplicar pela matriz P, né? Que senão, se eu multiplicar aqui por P, no caso, cairia na identidade. Mas posso, no caso, então, fazer o seguinte. Posso, então, aqui, no caso, multiplicar a matriz P, sim, pela própria matriz P aqui desse lado, e do outro. E aí, nesse caso, então, você vai ter, né, multiplicando aqui à esquerda, tem como, né, no caso, achar aí, né, o valor de P. Então, aqui nós teríamos, no caso aqui, a identidade, e aí ficaria, então, aqui a matriz A isolada, né? Sendo então essa matriz A isolada igual a matriz P vezes a matriz B. Bom, lembra que no caso a gente quer achar a matriz P, então nesse caso eu vou ter que isolar ela. Para isso então multiplicarei, no caso, pela inversa de B. Então vou fazer isso aqui no caso A direita, então também tem que fazer a mesma operação de multiplicação também à direita. Digo e repito, que a ordem, né, com que você faz a operação matricial, isso determina o resultado final, né? Ela não é comutativa. Então aqui no caso nós teríamos a identidade e aí sim, finalmente, vamos achar a matriz P, que no caso seria o resultado, né, de matriz A vezes, no caso aí, a inversa dessa matriz B, ok? Bom, então nesse caso, você é obrigado a calcular a inversa dessa matriz B. Lembra disso? Então vamos lá. Tem maneiras e maneiras, né, de você, no caso aí, calcular a inversa, né? Então, se você tem, né, uma matriz A, B, C, D, para você achar, então, a inversa dela, né, você já viu que é simples, extremamente simples, tem formulinha. Você pode fazer o inverso do determinante. No caso aqui, a diagonal principal, AD, menos a secundária, BC. Então, isso você vai fazer aqui, né, AD menos BC, e isso vai multiplicar quem? No caso da diagonal principal, elas, no caso aí, vão trocar de lugar. Então vai ficar
o D no lugar do A e vice-versa. E no caso da secundária, o que vai acontecer? Elas vão, no caso aí, trocar de sinal. Então vai ficar menos B sobre menos C. Fazendo isso é simples, extremamente simples, achar aí a inversa de B. Vamos ver? Então nesse caso aqui nós teríamos a inversa de B, então, no caso aqui 6001, né? Vai ficar o inverso de 6 vezes menos 1, aqui, produto da diagonal principal, menos 0 vezes 0, que é a secundária. Então aqui, né, no lado de fora da matriz vai ficar menos 1/6. Justo? Ok. E aqui dentro, o que vai acontecer? Então nós teremos, né, esses dois elementos aqui da diagonal principal, eles vão trocar de lugar. Então vai ficar ao invés de 6,1, menos 1/6. E os da secundária trocaria de sinal, mas como eles são elemento neutro, né, não tem sinal. E daí então, nós vamos achar, né, menos 1/6 que multiplica menos 1, isso então vai me dar, no caso aqui, né, esse elemento 1, menos 1/6 vezes menos 1, então ele vai me dar 1/6. E no caso aqui, os demais zero, né, da secundária, e menos 1/6 aqui vezes 6, esse aqui então vai me dar menos 1. Ok? Essa então seria a inversa de B. E agora sim, para achar finalmente, determinar a matriz P, então vamos multiplicar, no caso, a matriz A, que é dado do problema, 1, 2, 5, 4, vezes a matriz inversa de B, que nós achamos aqui, 1/6, 0, 0, menos 1. E aí, então, é só fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos a secundária. Então, vamos lá. Primeira linha vezes a primeira coluna. Vai me dar o elemento 1. Então, seria 1 vezes 1/6, 1/6, mais 2 vezes 0, 0. Então, esse aqui vai dar 1/6, ok? Depois, elemento 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 0 com menos 2, menos 2. Depois, segunda linha, vezes a primeira coluna. Vai ser o elemento aqui 2, 1. E aí vai ficar 5 vezes 1/6, 5/6, mais 4 vezes 0, 0. Então, 5/6. E finalizando, teremos 5 vezes 0, 0, mais 4 vezes menos 1, menos 4. É o elemento 2, 2. Então, valendo menos 4. Essa então seria aí a nossa matriz P. Ok, gente amiga? Obrigado então pela sua audiência e até o próximo vídeo.